Vamos lá, pessoal, vamos retornar aí à correção do nosso simulado, tá? Primeiro simulado de Direito Administrativo, parte 1 sobre o tema Organização Administrativa do Estado. Deixa eu fazer uma observação com vocês, tá? Eu falei no bloco anterior que nós iríamos corrigir o simulado em 4 blocos, né? São 40 questões, seriam 10 por bloco. Só que eu notei que o primeiro bloco ficou um pouco extenso. Isso fica cansativo para os senhores. Então, na verdade, nós vamos corrigir o simulado em mais blocos e eu vou dividir a partir de agora de 5 em 5 questões. Por quê? Porque não adianta eu chegar aqui e falar, olha, lê aqui e falar, essa é certo, essa tá errado, e não te explicar, né? A intenção do nosso trabalho aqui na correção desse simulado, elaborando esse material com toda a qualidade, é facilitar a sua revisão e fazer com que você consiga revisar de forma mais rápida, eficiente, aprenda o conteúdo, transfira da sua memória de curto prazo para a memória de longo prazo aquela informação e que você possa ser aprovado no seu concurso público, tá? Então, o meu compromisso com você é te preparar, trabalhar, fornecer um curso de melhor qualidade no mercado e eu decidi trabalhar dessa forma, tá ok? Então vamos lá, vamos para o nosso segundo bloco, da questão 11 até a questão 15, tá? Olha só, senhores. A administração pública direta reflete uma administração centralizada, enquanto a administração indireta reflete uma administração descentralizada. Essa questão, ela tá certa, tá? Por quê? Vamos lá. O que acontece, senhores? Nós já aprendemos que a administração pública ela se divide em administração pública direta e administração pública indireta. Isso nós já sabemos. A administração pública direta é aquela que é composta, não é isso? Pelos entes políticos, não é isso? Também chamados de entes federados. Quem são? União, Estados-membros, Distrito Federal e os municípios, né? E os seus respectivos órgãos. Beleza. Já a administração pública indireta ela é composta pelas entidades administrativas. São elas as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. O que acontece, senhores? Nós estudamos, né? Nós estamos estudando aí as técnicas administrativas, né? Nós temos 4. Nós temos a centralização administrativa, nós temos a descentralização administrativa, nós temos a concentração administrativa e, por fim, nós temos a desconcentração administrativa. Não é isso? Pessoal, olha só. O que a questão está falando? A administração pública direta reflete uma administração centralizada? Tá certo por quê? Porque a administração pública direta, a principal, digamos assim, tanto é que é ela, né, que decide se vai repassar ou não aquele serviço público, a prestação daquele serviço público, aquela atividade administrativa para terceiros, né? Quando a direta, ela presta o serviço diretamente, eu estou diante da centralização administrativa. Tanto é que a administração pública direta, ela é chamada também de administração pública, o quê? Centralizada. Não é isso? Porque ela existe para prestar os serviços públicos, exercer as atividades e quando ela atua por si só, não repassa para a indireta criando uma entidade administrativa, não repassa para a entidade privada, não é isso? Empresas jurídicas, né, privadas ou pessoas físicas, né, também de natureza privada, óbvio, né? Quando ela não faz isso, ela está atuando de forma centralizada e aí o apelido dela é o quê? Administração pública direta, ela também é chamada de administração pública centralizada. Agora, quando ela decide, né, não prestar o serviço público diretamente, não aplicar a centralização administrativa, o que ela vai fazer? Ela vai fazer a descentralização administrativa, não é isso?
descentralização administrativa. Só que quando a direta ela passa para a indireta, criando uma entidade administrativa, porque ela tem outra opção, que é repassar para a entidade privada. Quando ela cria uma entidade administrativa da indireta e repassa para ela aqui a prestação de serviço público e a atividade administrativa, eu estou diante da descentralização administrativa por outorga, também chamada de descentralização administrativa por serviço. Tranquilo? E isso é feito mediante lei. Quando ela passa a direta para uma entidade privada, aí eu já chamo de descentralização administrativa por delegação ou colaboração, não é isso? E ela faz isso através do quê? Ou uma concessão, ou uma permissão, ou uma autorização. Beleza? Tranquilo? Aí, olha só, qual é o apelido da administração pública indireta, então, professor? Administração pública descentralizada. Descentralizada. Tranquilo? Agora, toma cuidado. A empresa privada que recebeu ali, por exemplo, uma concessão, né? Através da descentralização por delegação ou colaboração. Eu posso chamar de administração pública descentralizada? Não, porque apesar de ter ocorrido a descentralização, a direta passou para essa entidade privada, ela não é administração pública. Aquela empresa privada que recebe uma concessão, uma permissão, uma autorização, ela não é administração pública, tá? Ela é uma empresa privada. A administração pública ela só é composta pelas entidades políticas que compõem a direta, União, Estado, DF, município e seus órgãos, ou a administração pública indireta, que é composta pelas entidades administrativas, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Essas empresas privadas que receberam a concessão, permissão, autorização, elas não estão dentro dessa estrutura da administração pública. Tranquilo? Beleza? Então você entendeu por que a questão está correta? Beleza. Aí aqui, ó, nós fizemos os comentários, né? Correta. Olha lá, ó, administração pública direta, denominada centralizada, não é isso? E a indireta é denominada de descentralizada. Tranquilo? Beleza? Fácil? Aí eu coloquei até o nome. Quando a direta passa para a indireta, eu tenho a descentralização por outorga, ou também chamado de descentralização por serviços. Tranquilo? Que não posso confundir, né, com a descentralização por colaboração ou delegação, que é quando a direta passa para empresas, né, entidades privadas. Empresas particulares, da iniciativa privada, né, ou até mesmo pessoas físicas. Beleza? Fácil? Maravilha. Olha a próxima. Desconcentração administrativa consiste na distribuição do exercício das funções administrativas entre pessoas jurídicas autônomas. Errado por quê? A desconcentração, eu realmente vou distribuir exercício de funções. O que é isso? Distribuição de competências. Só que isso eu faço através do quê? Através da criação de órgãos públicos, tá? Que vão ser criados dentro da estrutura interna daquela determinada pessoa jurídica, daquela entidade política, daquela entidade administrativa, não é isso? Só que esses órgãos públicos, eles não são pessoas jurídicas, tá? Autônomas, independentes, porque eles não têm personalidade jurídica. O órgão público, ele nada mais é do que um centro, uma unidade, uma reunião de competências que está dentro daquela pessoa jurídica. O órgão não tem personalidade jurídica, o órgão não é pessoa jurídica. Beleza? Tranquilo? Então por isso que a questão está errada. Olha lá, vamos acompanhar aí a correção. A desconcentração administrativa não envolve pessoas jurídicas autônomas, pessoas jurídicas diferentes, porque a criação do órgão é dentro daquela pessoa jurídica. Deus, quando criou você, ele criou o órgão dentro de você. Depois, quando ele quis criar outra pessoa, ele criou o órgão dentro daquela pessoa. Então não envolve pessoas diferentes, tá? Ou seja, pessoas jurídicas, né, autônomas, né? Na verdade, a desconcentração administrativa é caracterizada pela criação de órgãos públicos dentro da estrutura interna de uma pessoa jurídica, tá? Não envolvendo entidades diferentes e o quê? E o quê? Né? Olha lá, ó. Sem personalidade jurídica, beleza? Maravilha, vamos para a próxima. 13. Embora
dotados de personalidade jurídica. Os órgãos públicos não possuem capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas e competências institucionais. Cuidado, a questão está errada, tá? E você preste muita atenção no que eu vou te falar, ok? Senhores, dotados de personalidade jurídica, você já acertaria a questão. Órgão público, né, não é dotado de personalidade jurídica. Agora, cuidado, tá? Presta atenção que isso é a grande regra. Se a prova perguntar só isso, você sempre vai colocar: órgão público tem personalidade jurídica? Não. Essa é a regra geral. Professor, você falou isso desde o começo. Por que você colocou agora a regra geral? Porque eu tenho duas exceções, e aí você tem que tomar cuidado. São exceções, tá? Eu tenho duas exceções onde o órgão público, ele vai ter, sim, tá? Personalidade jurídica. Por quê? Porque, excepcionalmente, só nessas duas situações, ele vai ter patrimônio próprio e ele vai ter, tá, capacidade processual. Ele vai poder processar, tá ok? Tá ok? E ele vai poder ser processado. Então, olha só, quais são essas duas exceções? Primeiro, eu tenho aqueles órgãos que a gente fala que são órgãos com envergadura constitucional. O que é isso? São órgãos públicos que eles possuem previsão na Constituição Federal. Ele é tão importante que a própria Constituição Federal menciona ele, tá? Esses órgãos públicos que têm previsão constitucional, tá? Cuidado, só nessa hipótese, se for para defender, se for para defesa de suas atribuições e competências, ele acaba tendo sim, tá? Capacidade processual, tá ok? Ele acaba tendo. Vou te dar um exemplo, tá? Isso aqui é fruto de uma jurisprudência. O que aconteceu? Você vai aprender comigo em constitucional que compete ao Tribunal de Contas, tá? Emitir parecer, ele não julga, tá? Ele vai emitir um parecer sobre as contas do chefe do Poder Executivo. Então, por exemplo, o TCU, Tribunal de Contas da União, ele emite um parecer, tá? E sobre as contas do presidente, chefe do Poder Executivo da União, o presidente da República. O TCU ele emite um parecer sobre as contas do presidente da República. Mas quem vai julgar é o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, no caso. Só que o que aconteceu? Isso aqui eu aplico também, né, nas outras unidades, por simetria. Nos estados, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado, ele vai fazer um parecer sobre as contas do governador, que é o chefe do Poder Executivo Estadual, e quem vai julgar é a Assembleia Legislativa. O que aconteceu? Uma determinada Assembleia Legislativa, ela fez o quê? Já que o Tribunal de Contas do Estado ele só faz o parecer, né? E eu não estou preso a isso, que quem julga sou eu, a própria Assembleia Legislativa foi lá e já, de cara, já julgou as contas sem tá? Repassar as contas ali para o Tribunal de Contas do Estado para poder emitir o parecer, passando por cima mesmo do Tribunal de Contas. O que aconteceu? Com base nisso, foi entendido que o Tribunal de Contas do Estado, ele teve a sua atribuição, a sua competência de emitir o parecer, mesmo que não vincule o Poder Legislativo, que é ele que tem que julgar, é ele que decide, passou por cima, feriu a atribuição ali do Tribunal de Contas do Estado. Então, o que foi decidido? Não pode fazer isso, inclusive o próprio tribunal, apesar de ser um órgão, né, ele teria capacidade de ingressar com uma ação ali judicial para poder fazer valer o respeito às suas competências, tá? Então essa é a primeira hipótese onde um órgão, né, que no caso do Tribunal de Contas, teria capacidade processual, tá? E a segunda hipótese são aqueles órgãos públicos que possuem como função típica, como função principal, tá? Atuar em juízo. Atuar em juízo. O que é atuar em juízo? Atuar mesmo diante do Poder Judiciário, tá? Vou te dar um exemplo. A Defensoria Pública, senhores, ela presta assistência jurídica para os necessitados. A Defensoria Pública é um órgão público que vai defender aquele que não tem condição de pagar, por exemplo, não tem dinheiro, tem condição econômica para pagar um advogado, certo? Como é que eu vou falar que a Defensoria Pública é um órgão público que não tem capacidade processual? Se a função dela é exatamente atuar, né, isso? Ingressar com ações, né, e etc. Então, aqui eu tenho a segunda opção.
Outro exemplo, além dos órgãos públicos, eu tenho alguns órgãos de defesa do consumidor, eu tenho o Ministério Público, tá? Então, o que que acontece? Essas são as duas exceções, tá? Pessoal, você falou de capacidade processual, agora me fala, por que que eles têm patrimônio próprio? Como são órgãos que exercem uma função muito importante e podem incomodar muita gente, se eu não der a capacidade desses órgãos ter patrimônio próprio, ficar dependendo de ali, de ficar mendigando para o Poder Executivo, destinação de dinheiro, tá? Esses órgãos eles não conseguiriam trabalhar, eles não teriam uma liberdade funcional, né? Então, assim, pô, o Ministério Público dá trabalho ali, vai cobrar, vai ficar no pé ali, né? Seja quem for, não é isso? Então, o Ministério Público precisa ter uma independência, né? Então, por isso que eu concedo a ele patrimônio próprio, ele vai ter destinação no orçamento direta, tá? Para não ter que ficar pedindo esmola e ser chantageado, tá ok? Beleza? Mas isso aqui, senhores, é a exceção. Regra, órgão público não tem o quê? Personalidade jurídica. Então, voltando, ó, embora dotados de personalidade jurídica, aqui já está errado, porque a regra que não tenha, né, personalidade jurídica, os órgãos públicos não possuem capacidade processual. Olha só, eles não possuem capacidade processual, até aqui tudo bem. Para a defesa de suas prerrogativas e competências institucionais, se for para a defesa das suas atribuições, competências institucionais, né, e se forem previstos na Constituição Federal, aí sim eles têm capacidade processual. Então a questão está toda errada, misturou exceção com regra. Beleza? Tranquilo? Beleza, vamos lá para a próxima. E aqui eu explico, tá? Olha lá, ó. Regra geral, os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica, né? Beleza, e eu apresento aqui as duas exceções. Tranquilo, senhores? Vamos lá para a próxima. A administração pública direta inclui as autarquias, fundações públicas e as empresas públicas? Não, senhores. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, e aí ficou faltando aqui sociedade de economia mista. São entidades administrativas da administração pública indireta. Quem compõe a administração direta, né, são os órgãos da União, os órgãos dos estados, os órgãos do DF, os órgãos dos municípios, tá? Os entes federados. Beleza até aqui? Beleza, então essa daqui está errada, não é isso? Bem simples essa questão, fala só da estrutura. Tá aqui, ó. A explicação: autarquias, fundações públicas e empresas públicas, que foram mencionadas, né? São entidades administrativas que compõem a administração pública indireta, também chamada de administração pública descentralizada. Beleza? Fácil? Ótimo. Vamos para a última questão aqui do nosso bloco, tá? A descentralização por colaboração ocorre, por exemplo, quando a administração pública, por meio de ato administrativo, transfere a execução de um serviço a uma pessoa jurídica, mas mantém a titularidade do serviço. Senhores, olha só que interessante. Vamos lá? Primeiro que a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Quando eu falo de descentralização por colaboração ou delegação, né, sinônimos, eu estou falando do quê? Da direta, da administração pública direta, passando para quem? Para entidade privada. Não é isso? Podendo ser uma pessoa jurídica privada ou uma pessoa física, dependendo do caso. Beleza. Porque se a direta está passando para uma entidade administrativa, criando uma entidade administrativa, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública, né? Ou seja, administração pública indireta, essa descentralização aqui não chamo de por colaboração delegação, eu chamo de descentralização por outorga ou descentralização por serviços. Beleza. Então isso aqui não interessa pra gente. A direta, passando por entidade privada, aí eu tenho a descentralização por colaboração delegação. E como é que ela faz isso? Ou ela faz através de uma concessão, ou ela faz através de uma permissão, ou ela faz através de uma autorização. Lembrando que concessão é por contrato administrativo, mais denominado, né, mais especificamente denominado de contrato de concessão, ou ela faz por permissão, que aí é o que? Também é por contrato administrativo, mas o nome é diferente. O contrato administrativo aqui é chamado de contrato de adesão, mas é contrato administrativo. Ou ela faz
através, né, da autorização, que aqui aí já não é contrato, aí é o quê? Aí é por ato administrativo, certo? Beleza? E não tem nome porque é um mero ato, tá? Tranquilo? Fácil? Beleza. Então, olha só, volta aqui na questão. A descentralização por colaboração ocorre, por exemplo, quando a administração pública, aí ele está se referindo à direta, por meio de um ato administrativo? Sim, que é no caso aqui, por exemplo, da autorização. Transfere a execução de um serviço a uma pessoa jurídica, mas mantém a titularidade do serviço. Isso por quê? Porque presta atenção, senhores, quando a direta ela realiza a descentralização por colaboração ou delegação, que ela está passando por uma entidade privada, tá? Ela está repassando somente a execução do serviço. Ela não passa a titularidade, porque seria um absurdo a administração direta, que é o Estado, tá repassando ali, né, a titularidade do serviço público, por exemplo, a empresa privada. Agora, quem presta serviço público de transporte público é você, né? É empresa X, não é isso? Não, ela continua titular, tanto é que se pisar na bola aqui, ela toma de volta. Não é isso? Então ela passa a execução, ela não passa a titularidade, beleza? Agora cuidado, você vai ver algumas questões mais antigas, e cuidado com isso, você vai ver alguns doutrinadores que até defendem isso, mas segue o que eu estou te falando, tá? Atualmente é entendido, tá? E cai assim em prova, que quando a direta ela cria uma entidade administrativa ali da indireta, e realiza a descentralização por outorga, né, ou por serviço, ela está repassando execução e também, tá, a titularidade daquele serviço, tá? Então ela não passa só execução, ela passa execução e titularidade. Vai ter doutrinador que vai falar para você que ela só passa execução e titularidade se for para uma autarquia. Se for para fundação pública, sociedade de economia mista ou empresa pública, ela passa só execução. Errado, tá? Ela passa titularidade e execução para qualquer uma das entidades administrativas através da descentralização por outorga, tá ok? O que ela passa só execução é para as entidades privadas quando ela realiza a descentralização por delegação ou colaboração. Beleza? Fácil, tranquilo até aqui? E aqui, senhores, o que nós fizemos? Explicamos, né? Olha lá, ó, certo. Quando a administração pública direta repassa a execução, né? Somente a execução e não a titularidade para as entidades privadas, né? Eu estou diante da descentralização por colaboração, também chamada de descentralização por delegação. E isso é feito através de uma das três espécies de delegação, concessão, permissão ou autorização. Beleza? Fácil? Fechamos esse bloco, tá? Corrigindo aí mais 5 questões do nosso simulado. E lembrando, senhores, aqui nós vamos trabalhar com calma, por quê? Porque a partir daqui você não vai mais assistir a aula novamente, ler toda a apostila novamente, não. Você vai ficar somente com esse simulado, revisando o conteúdo aí, né? Refazendo o simulado toda vez e analisando o porquê que está certo, porquê que está errado de cada questão. Beleza? Um grande abraço a todos. Aguardo você aí no nosso próximo bloco. Beleza?